Revelado, o incrível dia em que uma diarista transformou a vida da filha autista de um milionário. Era um dia radiante em São Paulo, o sol brilhava forte e os pássaros cantavam, trazendo um leve sorriso ao rosto de Dona Marta enquanto caminhava para o trabalho. Mãe solteira de Sofia, uma menina autista cheia de luz e desafios, ela chegava na mansão de Ricardo com um brilho nos olhos. A casa exalava o cheiro de café fresco misturado à limpeza, e ao entrar, um mundo de opulência a cercava, tão distante do seu cotidiano. Enquanto ela arrumava os objetos da sala impecável, seus olhos se desviaram para o canto da piscina, onde Luísa, a filha adolescente de Ricardo, estava isolada, perdida em seu celular. Aquela cena tocou Marta profundamente. Ela conhecia bem a solidão. Sofia, com seu jeito único de ver o mundo, enfrentava a mesma barreira social diariamente. Com um impulso do coração, Marta se aproximou de Luísa e, com um tom gentil, perguntou: "Está tudo bem, querida?" Para sua surpresa, Luísa levantou os olhos, revelando um turbilhão de emoções que parecia querer explodir a qualquer momento. A tristeza em seu olhar falava mais que palavras, e Marta sentiu um aperto no peito. Para Marta, esse simples gesto acendeu uma chama. Nas semanas seguintes, ela começou a levar atividades e brincadeiras que uniam as duas meninas, incentivando a imaginação de Sofia e a expressão tímida de Luísa. Cada risada compartilhada ecoava como música, enquanto elas desafiavam as barreiras invisíveis que as separavam. A conexão foi florescendo, e as duas tornaram-se amigas, unidas por suas lutas e suas divergências. Entretanto, as críticas não tardaram a chegar. Marta sentia os olhares tortos e ouvia sussurros malignos sobre como sua presença afetava Luísa. Ricardo, por sua vez, ignorava os comentários, perdido em sua rotina de empresário milionário e distante da própria filha. A tensão aumentava, e a insegurança de Marta pulsava forte, especialmente quando um evento comunitário foi anunciado. Uma apresentação prometia reunir talentos da região, e essa poderia ser a chance de seus sonhos se tornarem realidade, mas o medo de Ricardo não aceitar essa aproximação a consumia a ponto determinada a quebrar as barreiras. Marta decidiu convidar Ricardo para um dia de diversão e inclusão. "Venha com Luísa. A comunidade precisa de união", pensou. A expectativa estava nas nuvens, mas a realidade era amarga. O que poderia acontecer num dia em que as duas famílias se encontrariam? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Marta nem conseguia imaginar a reação de Ricardo nesse evento. Ele enxergaria o valor daquela conexão? O evento se aproximava e o clima era de pura tensão, o coração de Marta batia acelerado. Elas poderiam enfrentar todos os olhares curiosos e mudar o destino de suas vidas? E se a amizade delas fosse o primeiro passo para um futuro onde ninguém teria que enfrentar a solidão em silêncio? A dúvida pairava no ar, e o próximo passo era crucial. O que acontecerá quando essas duas mães e suas filhas se encontrarem em meio a um mar de pessoas e olhares curiosos? O dia do evento chegou e o sol brilhava, como se quisesse abençoar aquele momento tão esperado. Marta acordou com um nó no estômago. Era mais do que uma simples apresentação, era a chance de mostrar a todos, inclusive a Ricardo, que o amor e a amizade poderiam transcender barreiras. Assim que chegou à comunidade, viu um pelotão de crianças rindo e brincando. O ar estava repleto de risadas, mas o coração de Marta estava pesado. Ela não via a hora de ver Sofia e Luísa juntas, mas a possibilidade de um olhar desaprovador de Ricardo a atormentava. O que ele diria ao ver a amizade das meninas florescendo na frente de seus olhos? Enquanto ajustava a decoração e organizava os materiais, Marta ouviu algumas pessoas comentando: olha ali a diarista e a filha do milionário a essa altura." O tom sarcástico disparou um frio na sua espinha. Mas Marta sabia que isso não importava. O olhar de Sofia, quando estava feliz, brilhava mais do que tudo.
Era por ela que lutava. Finalmente, a hora da apresentação chegou. O palco, enfeitado com flores e desenhos feitos por crianças da comunidade, era uma explosão de cores. Luísa aguardava nervosa, enquanto Marta segurava a mão de Sofia com firmeza. A plateia estava cheia, e a tensão era palpável. Marta viu Ricardo se aproximar, com uma expressão indefinida. Ela queria gritar: "Olhe o que a amizade delas fez!" Mas as palavras se perderam na garganta. Luísa subiu ao palco e, com uma respiração profunda, começou a falar. O timbre da sua voz soava incerto, mas suas palavras eram carregadas de emoção. Ela falou sobre a solidão que sentia, sobre como conhecer Sofia havia mudado sua vida e como elas encontraram conforto uma na outra. A sala, inicialmente cheia de olhares críticos, começou a se aquecer. É como se aqueles olhares houvessem se derretido, dando espaço para a empatia. Sofia, com seu jeito encantador, se uniu a Luísa, trazendo uma dança que capturou a atenção de todos. Um sorriso surgiu no rosto de Marta ao ver as meninas se movimentando juntas, perdidas em sua própria sinfonia de alegria. O brilho dos olhos de Sofia iluminava toda a sala, e logo, o barulho de aplausos começou a ressoar. Uma onda de apoio varreu o lugar. Os olhares críticos agora eram de admiração. Ricardo observava a cena, seus traços sérios suavizando-se lentamente. A transformação no olhar dele era palpável. Quando suas filhas terminaram, Marta viu um novo brilho, algo que antes parecia escondido sob a superfície. O pai dela poderia, de uma vez por todas, entender que a amizade não tem limites. Mas o verdadeiro teste estava por vir. Durante a apresentação, Marta decidiu que precisava falar com Ricardo. Com o coração na mão, ela se aproximou dele. Ricardo, eu sei que o que estamos fazendo pode parecer fora da zona de conforto, mas as meninas elas precisam disso. Você também precisa. O silêncio que se formou era tenso, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Ele a olhou, a expressão indecifrável, e a multidão ao redor parecia esperar ansiosamente pela resposta. Poderia ser o momento que mudaria tudo, ou um instante que poderia desmoronar as esperanças e sonhos que começaram a brotar. A pulsação de Marta estava alta, e uma pergunta pairava no ar. O que Ricardo diria? Ele ao menos compreenderia que, ao permitir esse laço, ele também poderia se libertar de suas próprias correntes? O silêncio profundo entre Marta e Ricardo era cortante. O olhar dele pesava, como se estivesse avaliando não apenas o que estava diante dele, mas todo o seu passado e as barreiras que haviam construído. Marta sentia seu coração pulsar forte, como se quisesse escapar do peito. Finalmente, em um ato tal qual uma respiração profunda, ele quebrou o silêncio. Você realmente acha que isso pode funcionar? A voz dele saía baixa, mas cada palavra passava como um fio quente pelo ar. Ele não estava apenas questionando a amizade das meninas, mas também a sua capacidade de entender o mundo que elas estavam criando juntas. Marta hesitou, mas encontrou coragem nas lembranças das muitas conversas que houvera com Sofia sobre os sonhos e as inseguranças dela. Eu vejo como elas se apoiam, Ricardo. A amizade delas é uma luz. É o que todos precisamos, não acha? Ela estava quase ofegante, o nervosismo se sendo tangível em cada sílaba que saía de seus lábios. Ricardo parecia ponderar as palavras dela. Suas feições estavam mais relaxadas, mas uma sombra ainda pairava nos olhos dele. As palmas das mãos de Marta estavam suadas, e ela sentia a pressão de toda a comunidade ao redor, cada olhar focado neles. O que dizer agora para fazer com que ele enxergasse a beleza daquela conexão? Você não entende, ele começou, mas a insegurança na voz dele despontou um fio de empatia em Marta. Minha vida, eu sempre fiz tudo para dar as melhores oportunidades para Sofia. Não quero que ela sofra ou seja ferida. Marta acenou, fervorosamente. E eu não quero que a amizade delas seja algo que você tema. Veja como elas estão felizes juntas. Não seria maravilhoso que Sofia pudesse crescer livre, sem os medos que você carrega? Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela energia daquela conversa crucial. Marta podia sentir as emoções ardendo. Ela não estava ali apenas por elas, estava ali por cada mãe, cada amigo,
cada pessoa que via na amizade das crianças uma possibilidade de mudança. Você precisa deixar as barreiras caírem. Não é sobre status ou o que as pessoas vão pensar, é sobre o que elas sentem, insistiu ela. A voz de Marta soava mais forte, como se um novo pulsar estivesse nascendo dentro dela. Cada palavra parecia-se perigoso e vibrante, como se estivesse incendiando a sala ao redor deles. Ricardo olhou para o chão, e Marta percebeu que estava na hora de deixar a preocupação de lado. Às vezes, precisamos permitir que o amor nos transforme, ela acrescentou, quase um sussurro, mas suficientemente forte para provocar reflexão. Finalmente, Ricardo respirou fundo, levantando os olhos para a multidão. Sei que não compreendo tudo isso, ele começou, sua voz mais firme, mas, talvez deveríamos tentar. Um murmúrio na multidão cresceu, um eco de alívio e expectativa. Marta sentiu um raio de esperança iluminar seu coração. Mas antes que pudesse desfrutar do momento, um estrondo ecoou do fundo da sala. Uma mulher, com uma expressão furiosa, irrompeu pela entrada do centro comunitário. O que vocês estão fazendo? Filha de quem é essa menininha? Sua voz cortou o ar, uma faca de desconfiança e agressão. Marta e Ricardo se entreolharam, o sorriso de esperança se transformando em preocupação. Os aplausos e sorrisos agora se tornaram o pano de fundo de um desafio desconhecido e perigoso. O confronto estava apenas começando, e os desdobramentos do que acabará de acontecer estavam prestes a testar tanto a força daquela amizade quanto a coragem de todos os presentes. Uma nova batalha seria travada, e ninguém sabia se sairiam vitoriosos. A mulher que adentrou o centro comunitário parecia carregar toda a tensão acumulada de um mundo que, até aquele momento, havia sido velado por promessas de mudança. Festa de aniversário, balões coloridos e risos infantis foram substituídos por um peso que pairava sobre todos os presentes. Os murmúrios cessaram, cada pessoa, cada criança, congelada em seus lugares, os olhos fixos na figura imponente que irradiava insegurança e raiva. Você não pode simplesmente deixar essa amizade acontecer assim. O que você sabe sobre o que é melhor para Sofia? A pergunta desafiadora da mulher ecoou pela sala, como se estivesse golpeando os ânimos em um campo minado. Marta, crispada pelo choque, sentiu seu coração acelerar. Lidar com preconceitos era o que ela tentava evitar, mas agora as palavras pareciam se manter firmes como uma barreira entre o que havia e o que poderia ser, e ela precisava perguntar, quem é você para decidir o que é melhor para ela? A emoção ardente em sua voz buscava romper as amarras que prendiam todos ao medo e à dúvida. A mulher respirou fundo, seus olhos aflitos, e ao mesmo tempo, desafiadores, procuravam uma resposta em quem ela acusava. Eu sou a mãe dela. A afirmação, tão simples e contundente, carregava a força de uma tempestade. No olhar dela, o que parecia ser raiva também refletia uma vulnerabilidade, uma procura desesperada de proteção para sua filha. Ricardo se adiantou. Entre as duas mulheres, a expressão dele era uma mistura de empatia e determinação. Nós estamos aqui para apoiar as crianças e suas amizades. Não podemos deixar que o medo do desconhecido nos impeça de criar um ambiente seguro para elas. A tensão aumentou, como uma corda prestes a se romper. Marta olhou nos olhos de Ricardo, buscando um apoio que a deixasse mais próxima de seu sonho. Como poderia convencer a mulher a ver a luz que emanava da amizade? Me diga uma coisa, começou Marta, sua voz agora mais suave, enquanto olhava nos olhos da mãe. Quando foi a última vez que você a viu verdadeiramente feliz? A mulher hesitou, os traços de sua expressão se suavizando por um momento, mas foi apenas um lampejo. Isso não justifica o que estão fazendo. Se elas se tornarem muito próximas, vão sofrer. E não sei se posso deixar que isso aconteça. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas, e a multidão respirou coletivamente. Uma onda de compaixão começou a fluir. Marta sentiu que era um momento crucial, talvez a oportunidade de tocar a alma daquela mãe. Com um passo à frente, ela se permitiu vulnerável. É por isso que estamos aqui, disse ela, firme. Para apoiar nossas crianças. Esse temor que você sente, esse instinto de proteção, ele faz parte de ser mãe. Mas às vezes, precisamos deixar que elas explorem o mundo e formem as próprias conexões.
Um lar protegendo-as do amor não é um lar que elas precisam. O silêncio era pesado, mas a verdade nas palavras de Marta parecia ressoar. As mães e pais ao redor começaram a compartilhar olhares de entendimento. Ricardo, em pé ao lado dela, sentia o clima mudando. Ele se virou para a mulher, sua expressão era de solidariedade. Permitindo que Sofia tenha suas amizades, você também estará dando a si mesmo uma chance de ver a alegria dela florescer. E, então, o inesperado aconteceu. Ao fundo, um grupo de crianças começou a cantar, a melodia suave carregava a inocência que apenas a infância poderia proporcionar. As vozes se elevavam como um hino de esperança e renovação. O ambiente começava a se transformar. As lágrimas nos olhos da mulher brilharam à luz do amor que pulsava ao redor. Mas a batalha ainda não havia terminado. A verdade agora estava exposta, mas como cada um aceitaria essa nova realidade? O olhar de Marta buscava respostas não apenas na mãe, mas também em Ricardo e na multidão reunida. O desafio estava apenas começando, e eles precisavam se unir para enfrentar a próxima tempestade que poderia surgir a qualquer momento. O futuro delas estava nas mãos de todos, e a confusão e a força da resistência finalmente começavam a se misturar. E então, uma nova voz surgiu, mais firme do que nunca. Por que não deixamos que elas falem por si mesmas? A sala, antes tomada por desconfiança, agora pulsava com um clima de expectativa. A frase que ecoou no ar parecia um convite à transformação. Todos se voltaram para o canto onde um grupo de crianças havia formado uma roda, os rostos iluminados por sorrisos genuínos. As vozes continuavam a soar, como se cada acorde estivesse fazendo um apelo à felicidade. A mãe de Sofia, ainda com lágrimas nos olhos, olhou para Marta, como se estivesse buscando uma resposta que ainda não tinha. A confusão e a raiva que a dominaram antes começavam a se dissipar, dando espaço a um turbilhão de sentimentos novos, esperança, dúvida, mas também uma determinação sutil de proteger sua filha. Talvez seja hora de ouvir a Sofia, ela murmurou, a voz tremendo de insegurança. Ninguém se atreveu a interrompê-la. Sim! Exclamou uma criança da roda, levantando a mão como uma flecha apontada para o céu. Ela pode nos dizer como se sente. Às vezes, só precisamos perguntar. As outras crianças concordaram, algumas apenas balançando a cabeça, outras sorrindo animadas. Marta sentiu um calor no coração. Era ali, naquele momento, que o milagre poderia acontecer. A interação das crianças frequentemente deixava os adultos calados, mas agora era um chamado à ação. Ela se virou para a mãe de Sofia, seus olhos brilhando de urgência. Se você estiver disposta, deixe-a falar. Não só para nós, mas para você também. A mulher apertou as mãos, os dedos entrelaçados como se preparasse para enfrentar uma tempestade. Um misto de medo e esperança a envolvia. Ela se lembra de como Sofia sempre falava sobre seus amigos, sobre essas pequenas conexões que lhe davam tanta alegria. Mas poderia confiar nisso? Poderia acreditar que o que parecia tão frágil poderia realmente florescer? Vamos fazer um círculo, sugeriu Ricardo, sua voz calma e convidativa. Vamos criar um espaço onde as crianças possam expressar o que sentem. Ele começou a se mover, organizando as crianças em um semicírculo. Marta e a mãe de Sofia juntaram-se a eles, criando uma energia de esperança. A mulher finalmente também se sentou, quase sem saber o que esperar. Através das vozes das crianças, as histórias começaram a emergir. Uma delas falava sobre os jogos que costumavam brincar no parque, outra lembrava do dia em que ajudaram a construir um castelo de areia. Pedaços de alegria se entrelaçavam, e logo a atmosfera mudava. A mãe, ao ouvir a inocência das experiências, sentiu o aperto no peito liberar um pouco, mesmo que ainda houvesse hesitação. E então, no meio daquela conversa leve e cheia de risos, Sofia se levantou. O coração da mãe disparou. A menina, de voz suave, começou a compartilhar seus sentimentos. Eu gosto muito da Marta e da Ana, porque elas me fazem rir e esquecer que eu sou diferente. Elas me veem de verdade, disse Sofia, os olhos cintilando como estrelas. Amizades assim são importantes. Não quero que isso acabe. As palavras da menina penetraram o coração da mãe como uma flecha certeira.
Ela tem razão, a mulher finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Mas e se eu não souber lidar com isso? A vulnerabilidade agora transparecia em cada sílaba. Ricardo se aproximou, com um brilho de sabedoria nos olhos. Às vezes, a única forma de saber é se jogando no desconhecido. O amor é assim. Enriquece, mas também assusta. E isso é normal. As crianças continuavam a interagir ao fundo, todas engajadas entre risos e palmas, uma força imbatível de alegria. E a mãe de Sofia começou a perceber que permitir que ela se conectasse com os outros não era apenas um ato de coragem, mas também uma chance de amor. Enquanto a música das crianças continuava embalando a cena, um novo dilema surgia no ar. O que aconteceria se a mãe decidisse ceder e deixar sua filha seguir o caminho que o coração dela pedia? Haveria outra reação em sua vida, na vida de Sofia? E se este não fosse apenas o começo, mas um divisor de águas, a dúvida pairava, como uma nuvem prestes a chover, e o futuro de todas aquelas crianças. Estava, mais uma vez, à beira de uma importante decisão. Sofia respirou fundo, o nervosismo entupindo seu peito. As palavras dela ecoavam em sua mente como uma música antiga que ela não conseguia esquecer. Quando olhou ao redor, viu aqueles rostos familiares, as crianças cuja amizade a ajudava a se sentir parte do mundo. A insegurança que a envolvia começou a se dissipar, e em seu lugar surgiu uma coragem inesperada. Eu quero contar sobre um dia especial, começou a menina, a voz mais firme do que antes. Um dia em que eu não me senti triste, como às vezes acontece. Os olhos de sua mãe brilharam, e ela se inclinou para a frente, atenta, como se cada palavra de Sofia pudesse trazer novos significados para suas vidas. Foi no parque, quando eu participei da corrida de obstáculos. Eu estava tão nervosa. Pensei em não ir. Mas vocês estavam lá. Ao mencionar os nomes das amigas, o rosto de Sofia iluminou-se. Quando cheguei lá, vocês estavam torcendo por mim, fazendo palhaçadas. Eu ri tanto que até me esqueci do medo. Quando passei pela linha de chegada, eu não estava apenas vencendo a corrida, mas também um bocado do que me prendia. As crianças começaram a aplaudir, pequenas mãos se juntando em um ritmo alegre e contagiante. A mãe de Sofia sentiu as lágrimas surgirem novamente, mas, desta vez, eram de emoção e orgulho. Ela se lembrou de como a filha sempre buscava conforto nas pequenas coisas e até mesmo nas risadas, e de como aquelas crianças eram parte do remédio. Vocês são especiais para mim, continuou Sofia, olhando nos olhos de cada uma delas. Vocês me mostram que eu não estou sozinha. Às vezes, eu só quero ser parte da brincadeira, e vocês fazem isso acontecer. As palavras estavam carregadas de sinceridade, e, à medida que falava, a sala parecia flutuar com uma mágica genuína. As outras crianças começaram a compartilhar experiências semelhantes, relembrando dias em que superaram dificuldades, sempre com apoio umas das outras. Risos e palavras se entrelaçavam, formando uma conexão que transcendia qualquer barreira. A mãe de Sofia se deu conta de que nem mesmo ela, adulta e ciente das complexidades da vida, tinha o dom de se abrir de forma tão pura. O que essas crianças ofereciam era um lembrete poderoso. O verdadeiro amor não precisa ser explicado, ele simplesmente existe. Ricardo observava cada interação, o rosto dele transparecia orgulho e satisfação. Para ele, aquele momento era a comprovação de que a simplicidade e a autenticidade eram as chaves para transformar a dor em alegria. Ele se virou para a mãe de Sofia, seus olhos expressando suporte silencioso. A mulher já não sentia o mesmo aperto no peito. Uma nova ideia começou a tomar forma dentro dela. Talvez, começou ela, a voz um pouco mais firme, eu possa realmente aprender a lidar com isso. A vida não é sobre saber todas as respostas, mas sim sobre estar presente. Sofia precisa viver e rir. Eu quero que ela tenha amigos, eu quero aprender a ser essa mãe que a apoia em vez de apenas protegê-la. As palavras a deixaram surpresa, mas ao mesmo tempo uma onda de alívio a envolveu. As crianças vibraram, cheias de esperança e animação, percebendo que as duas estavam dando um passo juntas em direção à luz. Mas no meio de toda a alegria, uma preocupação sutil se instalou. O peso da decisão ainda pairava no ar, como uma questão sem resposta.
E se, ao abrir seu coração, a mãe de Sofia encontrasse não apenas um mundo novo, mas também alguns desafios inesperados? Enquanto a conversa e as risadas continuavam, um novo dilema estava prestes a emergir. O que aconteceria se a vida de Sofia e sua mãe se entrelaçassem de maneira ainda mais intensa, com um novo obstáculo à frente? E como enfrentariam isso juntas? A sala estava repleta de energia e risos, mas, por trás daquela alegria, Sofia percebeu que não era apenas um dia especial. As conversas flutuavam ao redor dela, mas sua mente estava inquieta. Havia algo mais que ela queria compartilhar, uma sombra que se escondia atrás da luz intensa que acabará de encontrar. Com o coração acelerado, Sofia se despediu da alegria momentânea e olhou para sua mãe. A mulher estava ocupada conversando com as outras mães, mas Sofia sentia que este não era o momento apenas de falar sobre conquistas. Ela se levantou, respirando fundo, e decidiu que precisava falar, mesmo que isso colocasse um pouco de peso no clima festivo. Eu queria contar sobre outra coisa, ela começou, a voz tremer um pouco. As crianças imediatamente pararam, suas atenções fixas nela. A mãe de Sofia sentiu um frio na barriga, sabia que Sofia estava prestes a se abrir sobre algo que a deixava nervosa. Às vezes, eu me sinto sozinha. Não é que eu não goste de estar com vocês, mas existem dias em que eu sinto que não pertenço. As palavras saíram mais pesadas do que esperava. Ela olhou para o chão, tentando encontrar coragem em meio ao mar de olhares. As crianças trocaram olhares de preocupação enquanto os sorrisos desapareciam lentamente. O ambiente que havia sido só risos agora carregava um peso diferente. Muitas vezes, quando a gente está brincando, eu vejo que vocês conseguem se entender tão bem. E eu fico invisível. Aí, eu me pergunto se estou fazendo algo de errado. A voz de Sofia falhou, e ela respirou fundo novamente, lutando contra a emoção que se acumulava. Sofia não estava sozinha em sua luta. As crianças, unidas por um laço forte, começaram a murmurar respostas de apoio. Uma delas, Ana, se aproximou e disse: "Mas você nunca está sozinha. Todos nós temos dias difíceis. Às vezes, também sinto que não estou aqui, que ninguém me vê." Isso quebrou o gelo. Outras crianças foram se juntando, compartilhando momentos em que se sentiram assim. Excessivamente lembrados de suas próprias inseguranças, começaram a exprimir apoio mútuo. Era como se, ao falarem, construíssem um novo tipo de união. Sofia olhou para cada um deles, percebendo que estavam juntos nisso. As palavras dela, antes carregadas de tristeza, agora eram um catalisador para empatia e apoio incondicional. O que antes parecia um obstáculo tornou-se uma ponte para um novo entendimento entre eles. Enquanto isso, a mãe de Sofia observava tudo da sua posição. Sua visão estava turva, mas não de tristeza. Era de esperança. O que ela pensou ser uma desventurada confissão agora se transformava em um momento de união. O que estava escondido no coração de Sofia não era um fardo, mas um convite à compreensão. Mas a transformação estava apenas começando. Uma nova dinâmica se formava entre as crianças, e consequentemente, entre Sofia e sua mãe. Mas então, a porta da sala se abriu e, para a surpresa de todos, um homem elegante entrou. Ele observou atentamente a cena, um sorriso discreto no rosto. Ninguém sabia quem ele era, mas o clima instantaneamente mudou. Sofia sentiu um frio na barriga. A presença daquele homem era como uma tempestade se aproximando. Ele se aproximou da mãe dela e começou a conversar, mas algumas palavras específicas capturaram a atenção dela. Sofia e sua mãe precisam de suporte especial. A atmosfera esfriou. O que aquilo significava? O que mais estava prestes a acontecer em suas vidas? Sofia sentiu seu coração acelerar. As palavras do homem ecoaram em sua mente como um alarme. O que ele sabia sobre elas? O que era esse tal de suporte especial? As crianças ao seu redor pareciam tão confusas quanto ela, e o riso animado que antes preenchia o ar desapareceu, substituído por um sentimento de expectativa e desconforto. A mãe de Sofia encarou o homem. Seu semblante antes iluminado agora nublado por uma mistura de preocupação e curiosidade. "Desculpe, você está falando da minha filha?" Sua voz soou firme, mas Sofia pôde perceber a fragilidade por trás dela.
Era um chamado por respostas, uma busca pela verdade. O homem sorriu novamente, mas desta vez seu sorriso carregava um peso diferente. Meu nome é Ricardo, ele começou, olhando diretamente para Sofia. Eu sou amigo de algumas pessoas que acreditam que você e sua mãe podem se beneficiar de um suporte mais adequado, algo que possa transformar ainda mais suas vidas. Sofia se sentiu exposta, como se cada olhar agora estivesse focado nela, esperando uma reação. Ela queria entender aquele homem, mas a tensão no ar deixava tudo mais difícil. Enquanto as outras crianças observavam ansiosamente, até mesmo Ana, que havia sido sua grande apoiadora, parecia tensa. A mãe de Sofia franziu a testa. Suporte especial, como? O que você quer dizer com isso? Ricardo respirou fundo, sua expressão misturava simpatia e seriedade. Existem recursos e grupos que podem ajudar pessoas como a Sofia a encontrar seu lugar no mundo, a desenvolver suas habilidades de uma maneira que nunca experimentaram antes. Eu trabalho em uma instituição que promove isso. Estou aqui para oferecer a chance de vocês se juntarem a um programa especial. Um sopro de esperança percorreu o corpo de Sofia, mas a dúvida também se fez presente. Para ela, tudo parecia uma grande confusão. E se isso significava mais mudanças? E se ela tivesse que se afastar de tudo o que conhecia? O silêncio foi preenchido apenas pela respiração tensa das crianças. Uma por uma, elas começaram a murmurar entre si, refletindo o que estavam sentindo. Sofia sentiu suas mãos suarem. O que ela realmente queria? A alegria de se sentir parte de um grupo ou o medo do desconhecido? Acho que seria uma oportunidade incrível, exclamou Ana, quebrando o silêncio. Você pode desenvolver tudo o que já tem. Seria como uma nova aventura. As outras crianças começaram a acenar, mostrando apoio. A energia da sala começou a mudar novamente, e a ansiedade parecia ser substituída por uma aura de curiosidade. Mas e se as coisas não fossem como ela esperava? E se transformar-se significasse deixar para trás quem realmente era? A mãe de Sofia percebeu a hesitação da filha e se abaixou ao seu lado. Filha, o que você acha? Você sente que seria uma coisa boa para você? A pergunta simples a fez ponderar. Sofia olhou para seus amigos, que esperavam sua resposta com empolgação e ansiedade. Seu coração pulava, dividido entre o medo e a expectativa. E se esse homem fosse a chave para algo maior que ela nem imaginava? Eu não sei, Sofia murmurou, sua mente em um turbilhão. Mas algo dentro dela começava a despertar. Um impulso, uma semente de coragem. O sorriso amável de Ana, o olhar esperançoso de sua mãe poderia ser isso que ela tanto procurava? E, quando todos pareciam esperar ansiosamente pela sua resposta, ela percebeu que a estrada à frente poderia ser mais brilhante do que imaginava. Então, antes que pudesse pensar melhor, uma palavra escapuliu dos seus lábios. Vamos tentar. Justo no momento em que as crianças começaram a celebrar sua decisão, o celular de sua mãe vibrou. Ela olhou a mensagem e a expressão em seu rosto se transformou de alegria para preocupação instantaneamente. O que aquela mensagem poderia trazer agora? O mistério se aprofundava, e Sofia sentiu que a verdadeira jornada estava prestes a começar. A expressão da mãe de Sofia mudou tão subitamente que quase deu para ouvir o som de sua respiração ficar irregular. Ela segurou o celular com força, os dedos brancos de tensão. As crianças, que estavam frenéticas com a nova descoberta, começaram a perceber que algo estava errado. Sofia, a mãe, começou, desviando o olhar da tela um instante para se encontrar com os olhos da filha. Eu preciso que você fique calma. Esta mensagem, ela, é sobre uma decisão. Algo muito sério. Ricardo, percebendo a mudança de clima, inclinou-se para a frente, a preocupação em seu olhar agora aprofundada. Se não for um bom momento, podemos voltar em outro. Não, Ricardo, interrompeu a mãe de Sofia, sua voz firme, mas ainda lânguida de ansiedade. É importante que minha filha saiba. Eu só estou tentando entender isso tudo. A tensão no ambiente parecia palpável, como um fio prestes a se romper. Sofia observava tudo, seu coração pulsando pesada e descompassadamente. O que poderia ser tão sério a ponto de tirar o brilho do seu momento de alegria? É uma mensagem do trabalho.
Não sou eu que decido, mas, aparentemente, a empresa onde estou podem estar cortando recursos. E isso pode afetar nosso plano de apoio, nossa mudança para um novo lugar, a mãe revelou, a voz embargada. Os rostos das crianças foram se contorcendo, a ansiedade agora era coletiva. O que isso significava para o programa de Ricardo? Para Sofia? Espalhou-se uma atmosfera densa de incerteza. Mas mãe, e a nova oportunidade? Sofia perguntou, a esperança fazendo o máximo para se manter viva em seu peito. E se for agora que eu preciso dela? Eu prometo que vou fazer tudo o que posso, Sofia. Não vou deixar que isso nos impeça, ela respondeu com determinação, mas a fraqueza em seus olhos denunciava o contrário. Ana, percebendo o estado de Sofia, deu um passo a mais, seu olhar radiante de amizade. A gente vai encontrar uma maneira. Juntos. Não é? Não vamos deixar que outra coisa atrapalhe. Sofia ficou dividida entre a esperança que Ana trazia e o medo que a mensagem de sua mãe instigava. Era um mar de emoções. E se não der mais tempo? E se nos tirarem a chance de tentar? Suas palavras foram um sussurro, mas carregaram um peso enorme. Ricardo se manteve em silêncio por um momento, absorvendo a situação. Então, com uma voz suave e cheia de empatia, ele disse, às vezes, a vida nos oferece oportunidades inesperadas, mesmo nas piores situações. Às vezes, precisamos de apenas um avanço para fazer a diferença. Todos aguardavam, como se o ar tivesse se tornado escasso. O celular de sua mãe vibrou de novo, um novo aviso surgiu na tela. O rosto dela se iluminou brevemente, mas logo os traços voltaram à preocupação. O que é agora? Sofia mal conseguia respirar, mas já sabia que não poderia adiar mais. Precisava saber o que estava prestes a acontecer. É uma oferta de um novo lugar de trabalho, a mãe disse, cautelosa. Mas tem uma condição. Eles querem que comecemos imediatamente e envolve viagens. O que isso significava? Uma mudança de vida? Um novo horizonte, ou uma despedida dolorosa? As crianças trocaram olhares rápidos, confusas, o medo ressoando no ar. Sofia sentiu seu estômago apertar, como se estivesse prestes a pular de um lugar alto. Talvez seja a chance de conseguir algo maior e melhor, Ricardo sugeriu, fechando a mão em punho como um gesto de apoio. E assim, em meio a promessas e incertezas, Sofia teve uma sensação estranha. Algo dentro dela começava a se agitar. A viagem poderia ser um risco, uma nova jornada, mas e se também fosse a liberdade que ela tanto sonhava, quando estava prestes a confirmar que estava pronta para ir qualquer que fosse o destino? Um grito ecoou pela sala. Uma das crianças apontou na direção da porta, de olhos arregalados, e o mundo de Sofia novamente virou de cabeça para baixo. Olhem! O evento que um dia prometeu ser uma celebração agora se tornará um cenário de incertezas e emoções à flor da pele. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde uma figura conhecida e inesperada entrava. Era a avó de Sofia, uma mulher de traços rígidos e uma expressão que misturava preocupação e amor. Seu olhar buscava por Sofia com fervor, e quando finalmente a encontrou, correu até ela. Sofia! Eu sabia que você estava aqui. A voz dela ressoou com um misto de urgência e amor. Abraçar a avó trouxe um sopro de segurança à menina, mas o ambiente ainda estava carregado de dúvidas. Vovó, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sofia, tentando não se deixar levar pela ansiedade. Recebi uma mensagem que você poderia estar em problemas. Eu vim logo. Você sabe que eu sempre estarei aqui para você, respondeu a avó, segurando a mão de Sofia com firmeza, como se quisesse ancorá-la num mar de medos. A presença dela parecia trazer um novo ar ao ambiente. Todo mundo acompanhava a cena, percebendo que, em meio ao caos, ainda existiam raízes sólidas que poderiam dar suporte. Ricardo, reconhecendo a intensidade do momento, decidiu se aproximar. O que aconteceu? Perguntou, tentando penetrar no clima tenso e trazer um pouco de luz. A avó olhou para ele, após uma pausa rápida, disse, eu só quero garantir a segurança da minha neta. Sou grata pelo que você e as outras crianças têm feito por ela, mas o mundo é complicado, e eu não quero que ela sofra. Dona Marta,
observando a nova dinâmica, se animou com um lampejo de coragem. Ela se aproximou, buscando unir todos em um único propósito. Ninguém quer que as crianças sofram. Estamos aqui para nos apoiar, não apenas para protegê-las. Sofia precisa de amor, de uma comunidade que a aceite, e isso é algo que podemos construir juntos. E assim, com as palavras de Marta, o ambiente começou a mudar novamente. A avó, percebendo que havia mais amor ao redor do que ela inicialmente pensara, começou a relaxar. Eu apenas quero o melhor para ela. Sempre o melhor pode significar dar espaço para crescer, meu bem, disse Ricardo, suavemente. A amizade entre as crianças as fortalece. Vemos sua felicidade e isso deve ser celebrado. O olhar da avó foi lentamente se transformando. A luz da compreensão começava a brilhar em seus olhos cautelosos. As crianças, unidas pela amizade, sorriam e faziam gestos de encorajamento a Sofia. Ana se aproximou e, com a inocência própria de quem é criança, disse, a vovó pode ficar e nos ver brincar. Assim você pode entender que somos uma grande família. E assim, em meio às risadas e provocações que começavam a retornar ao ambiente, a avó de Sofia sentou-se ao seu lado, entrelaçando seus dedos nos da neta. A tensão se dissipava aos poucos. No coração dela, uma nova esperança surgia, enquanto as vozes das crianças se entrelaçavam em canções e risos. A vida de Sofia estava prestes a mudar, e o que antes representava medo agora se transformava em uma nova aventura. As incertezas individuais eram agora uma parte de um tecido mais rico, uma rede de apoio, amor e crescimento. Com os olhares de todos na sala voltados para elas, a mãe de Sofia sorriu, sentindo pela primeira vez que poderia realmente apoiar a felicidade da filha sem medo. Então, você realmente quer tentar esse novo apoio? Perguntou, olhando nos olhos da filha, que parecia brilhar. Sim, mãe. Eu quero tentar tudo. Respondeu Sofia, a confiança agora presente em sua voz. Os aplausos retornaram, as crianças vibraram, e mesmo a avó não pôde deixar de sorrir. O círculo de apoio estava formado, e a amizade mostrava-se mais forte do que qualquer preconceito. Em meio ao caos, o amor se solidificava, e a transformação estava em andamento. Enquanto o novo dia amanhecia, as esperanças de todas as mães e crianças envolvidas se entrelaçavam em um futuro onde o amor, a amizade e a empatia seriam sempre os protagonistas. Se você sentiu a emoção dessa transformação, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso canal continue firme. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final poderoso e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Esse é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não deixe para depois, faça isso agora.